Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos iniciando hoje um tempo muito forte dentro do nosso processo de caminhada, na nossa conversão. Hoje, quarta-feira de cinzas, temos muitos simbolismos importantes que retratam, que nos mostram, que indicam para nós esse caminho, esse itinerário que nós vamos começar a trilhar, né? No próximo domingo, nos outros dias da semana, nos outros domingos que seguirão a essa celebração de hoje, que nos propõe, de fato, uma ida para o deserto, né? Uma caminhada que nós fazemos na nossa vida, no nosso cotidiano, como que num deserto, a fim de procurar, de encontrar a terra prometida. Isso remonta no Antigo Testamento, né, nos faz lembrar a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, e que vagou por 40 anos no meio do deserto a fim de encontrar a terra que Deus havia prometido para os pais, para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e uma terra de fertilidade, uma terra uma terra que produz frutos, né? Uma terra que mana leite e mel. Só que no processo da chegada nesta terra prometida, o povo de Deus caminhou por 40 anos no meio do deserto, uma caminhada que duraria algumas semanas apenas. Porque Deus queria, no meio do deserto, fazer com que o povo compreendesse também o processo de caminhada. Por isso, para nós, na nossa vida como cristãos, após o nosso batismo, o processo da caminhada se torna algo muito importante, porque é na caminhada sobre essa terra que nós temos o nosso processo de conversão. Conversão essa que o tempo da Quaresma nos propõe, né, como uma forma de preparação. Não é o sacrifício pelo sacrifício. Não é o jejum simplesmente pelo jejum, como se nós cumpríssemos algo que está externo, fora de nós. Olha o que diz para nós hoje a primeira leitura tirada da profecia de Joel. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Era costume que num momento de penitência, os penitentes rasgavam suas roupas, colocavam cinza sobre a cabeça, ou até mesmo se sentava sobre a cinza. Até mesmo lá no livro do profeta Jonas, nós vemos que até os animais se vestiram de sacos e fizeram penitência por um tempo para que Nínive não fosse destruída, né? E todos esses sinais são sinais externos de um processo de conversão que nós fazemos e que são importantes, né? Hoje vai ser imposta sobre a nossa cabeça as cinzas, que traz para nós essa lembrança do Antigo Testamento, de um processo de conversão que nós precisamos realmente fazer. É claro que esses sinais externos são importantes e necessários, mas nós precisamos, na verdade, fazer a penitência profunda do nosso coração na intimidade com Deus. É dentro do nosso coração que acontece a verdadeira penitência. É dentro do nosso coração que acontece, de fato, uma conversão verdadeira, né? Por isso o profeta Joel está dizendo, olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque o povo muitas vezes fazia penitência, quantas vezes nós também fazemos a nossa penitência apenas para ser visto pelas outras pessoas? É o que Jesus fala para nós hoje dentro do Evangelho. Quando você faz o bem a alguém, quando você faz a caridade, quando você oferece uma esmola, que a tua mão direita não sabe o que faz a esquerda, ou vice-versa. Isso significa que, quando nós fazemos o bem, não é para que os outros vejam. Interessante, isso me faz lembrar agora aquela passagem do Evangelho em que Jesus observava que o povo de Deus, ao chegar no templo, fazia doações de grandes quantias. E as doações eram feitas em moedas e colocadas dentro de um cofre de cobre. Imagina uma grande quantia de moedas caindo dentro de um cofre de cobre, que fazia aquele tilintar, aquele barulho das moedas caindo dentro do cobre, que todos se voltavam para o doador, né? E todos ficavam admirados, nossa,
quanto dinheiro ele depositou, quanta esmola ele ofereceu para o templo. E isso já era a recompensa, porque a recompensa do vaidoso é ser visto, né? A recompensa daquele que está fazendo uma doação para ser visto é ter a audiência, ter os olhos voltados para si. Enquanto aquela viúva que humildemente deu a única moeda que não fez barulho nenhum dentro do cofre, esse foi o agrado de Deus, foi do agrado de Deus. E isso significa para nós que quando nós vamos fazer o bem, quando nós fazemos a caridade, ninguém precisa ficar sabendo. Nós aqui na Rádio Maria, inclusive há pouco tempo, tivemos uma experiência como essa, de pessoas que fizeram doações importantes aqui para a rádio e que até hoje não sabemos quem são, mas que fizeram o bem sem serem vistos, sem precisarem mostrar para o mundo que estão fazendo o bem. Porque o bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer sempre. A campanha da fraternidade desse ano vem propor para nós uma temática muito importante, né? Dai vós mesmos de comer. Isso toca a nossa vida de caridade. Porque, na verdade, é o Senhor Deus que coloca para nós um compromisso que nós devemos ter com a sociedade. Enquanto Jesus faz o milagre da multiplicação do pão, ele não parte do nada, ele parte da oferta das nossas mãos. Jesus faz o milagre eucarístico sobre o altar, mas nós oferecemos o pão. E na mesa dos nossos irmãos que passam fome, a caridade deve ser vivida de modo intenso, verdadeiro. Hoje, por exemplo, quarta-feira de cinzas é um dia de jejum. E não é simplesmente deixar de comer por uma parte do dia os alimentos que seriam colocados na nossa mesa. Mas qual o compromisso que nós podemos fazer a partir disso? Porque se nós fazemos jejum, não é porque nós somos forçados ao jejum, nós temos o que comer na nossa mesa. Mas quantas pessoas, quantas famílias não têm o que comer e que fazem, entre aspas, um jejum forçado, não porque tem a oportunidade, tem a possibilidade de comer, mas porque não tem o que comer sobre a mesa. E quando Jesus diz, dai vós mesmos de comer, é esse compromisso que nós, a igreja, devemos ter para com os nossos irmãos. Depois Jesus propõe para nós também a oração. A oração, algo muito importante para nós, é o que nos leva à intimidade com o Senhor. Né? A oração nos leva à participação da vida de Deus na intimidade. Mas quando nós fazemos a oração para simplesmente chamar a atenção para nós, então já recebemos a nossa recompensa. Quando Jesus está dizendo para nós, olha, quando orardes, entra no teu quarto e reza ao teu Pai em segredo, Ele está dizendo para nós que é na intimidade do nosso coração que nós encontramos com o Senhor. Não é que nós não podemos rezar publicamente, nem rezar em comunidade como fazemos aqui na Santa Missa. Podemos e devemos rezar, mas na intimidade não é para ser visto pelos outros. Né? Na antiguidade nós vemos muitas vezes os homens se levantando com roupas largas, com grandes franjas nas suas mangas, e que rezavam alto e falavam as suas orações, como aquele fariseu que se aproximou do Senhor e dizia, né? Senhor, eu te bendigo, Senhor do céu e da terra, porque não sou como as outras pessoas. Não sou como esse publicano, como esse cobrador de impostos que está aqui também. Eu faço jejum, eu pago dízimo daquilo que eu produzo. Eu faço tudo muito bem feito, tudo muito certo. Eu te louvo por tudo isso. Enquanto aquele publicano, aquele pecador, aquele cobrador de impostos, nem ousava olhar para o céu, mas dentro do seu coração batia no peito e dizia, Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. A oração deste segundo, com certeza, foi ouvida por Deus, enquanto do outro era apenas uma exaltação, porque rezava alto, porque rezava apenas para que as outras pessoas conhecessem as suas virtudes. Deus vê o que está escondido, Deus vê o que está dentro do coração. E é por isso que nós devemos, nesse tempo da Quaresma, fazer um processo de conversão na nossa vida. As três atitudes que nós devemos ter e que o Evangelho hoje nos propõe.
Fazer a caridade sem ser visto, apenas por Deus. Viver o tempo de oração sem ser visto pelos homens, apenas por Deus. E fazer o nosso jejum com alegria, que é essa última proposta. Quantos ficavam com o rosto abatido na hora de fazer o jejum? Jesus hoje nos convida a um jejum diferente. Coloque um sorriso no rosto, se por possível, coloque perfume sobre a cabeça, coloque um semblante de alegria e faça o seu jejum, porque ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Como na antiguidade as pessoas ficavam acabrunhadas, ficavam entristecidas, simplesmente para mostrar para os homens que estavam no tempo de penitência. É sim tempo de penitência, mas não é tempo de tristeza. É tempo de penitência, é tempo de conversão. Mas quem disse que nós devemos ficar tristes porque estamos fazendo penitência? A grande proposta de Jesus para nós hoje é uma mudança de dentro de nós, a partir de dentro para fora. Para que, pelo nosso testemunho, pela nossa vivência, pela nossa oração, intimidade, pelo sacrifício e caridade, acima de tudo, nós possamos fazer com que o mundo compreenda a proposta verdadeira e íntima de Jesus para a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,